O pastorado de Monte Sinai encerrou as festividades do 5º aniversário de que ascendeu a pastorado, um culto de múltiplas celebrações que contou com as figuras máximas da Igreja Congregacional ao nível geral e provincial. Sua Reverendíssima André Cangov Eurico, secretário-geral da IECA, deu nota positiva ao pastorado de Monte Sinai e reiterou que a Igreja que aposta em ações missionárias nunca perde a sua essência. E quando uma igreja ou uma congregação se torna missionária, ela cresce. Cresce em espaço e também numericamente. Por isso, é um bom exemplo. Uma igreja que está a mais de 30 e tal, ou mesmo 40 quilômetros, iniciar um processo aqui, que certamente é um processo para as comunidades que estão aqui em volta. O secretário-geral reforçou dizendo que, embora nunca se tivesse avançado uma conversa entre o Sínodo-Geral e o pastorado de Monte Sinai, o SG da IECA garantiu que daqui em diante as atenções para com o espaço da missão evangélica de Monte Sinai serão prioridades. Enquanto isso, o secretário provincial da IECA em Luanda, o reverendo Ovidio de Freitas Chiseng, diz que o pastorado de Monte Sinai, embora pequeno em número de membros, apresenta uma força surpreendente. Durante o sermão, o SP de Luanda falou sobre os ganhos da reforma cristã, que hoje também se celebra. Então, Deus recomenda ao profeta a escrever em tábua a visão, de tal maneira que mesmo quem passa correndo possa ver o que Deus preparou para o seu povo. E a mensagem dizia: o justo viverá pela fé. Agradecer a forma como fomos recebidos para viver esses 5 anos do pastorado. Realmente, conforme o senhor secretário-geral disse, se calhar vocês não contaram bem a vossa idade. Quer dizer, esses 5 anos, mostrar esse nível de organização é porque realmente tem muito potencial e muita força. Nós acatamos o convite do senhor pastor Luciano, de tal maneira que o desafio daqui não seja apenas do Monte Sinai, mas que outras forças da igreja se unam para refletir juntos o que pode-se fazer neste lugar. A alegria vivida no espírito estava estampado na face de todos os presentes. O reverendo Luciano Tchanhanela Tchanek diz que é bom ser o primeiro pastor deste pastorado e sublinha dizendo que não é fácil constituir-se em visionário capinagila no começo de um pastorado. Sendo o primeiro pastor neste pastorado, olha, é muito bom a sensação de ser o primeiro. Mas ser o primeiro, na verdade, acarreta consigo muitas responsabilidades. Porque como primeiro você tem que colocar exatamente um alicerce daquilo que será o pastorado de Monte Sinai. Se olharmos para o Monte Sinai lá na capela, provavelmente nós não teremos a dimensão do Monte Sinai. Mas se estivermos aqui, nós temos a outra dimensão do Monte Sinai. Portanto, este Monte Sinai é depois dos 5 anos. Portanto, eu estou a antever alguma coisa grandiosa a vir aqui nesta parte da nossa província do Bengo, que na verdade é parte de Monte Sinai. Isto aqui é Monte Sinai. Estamos na terra, sim, do Bengo, mas no lugar de Monte Sinai. E esta sensação para mim não é outra coisa senão uma sensação mágica para dizermos que, olha, na verdade deixamos um marco, se na verdade não estivermos nos próximos 5 anos para completar os 10 lá à frente. Não, nós sabemos que o que nós fizemos dá para deixarmos o pastorado e ir conforme o ensino que foi prestado. Onde a palavra de Deus há amor. Um dos temas predominantes no leque de palestras foi o propósito da família, ministrada pela reverenda Rodé Mário. Prova disto, o casal Mujanga Sequeira Martins e Fátima Martins renovaram os votos de casamento diante do altar do Senhor, numa convivência conjugal de 25 anos. A minha renovação de votos é aquilo que eu acabei de dizer. Estou super satisfeito e na presença do seu secretário-geral da IECA,
não contava, na presença dos meus 12 irmãos, o pastor Chanek e o pastor Ovídio, praticamente são meus irmãos e estou muito satisfeito por isso. As crianças são o futuro da igreja. À luz disso, a pequena Cesaltina Sapato Ruben, vinda recentemente da África do Sul, mostra sua satisfação e alegria em ser do Monte Sinai. What's your feeling to be part of Monte Sinai? What's the difference between South Africa Church and this church? How do you have been integrated with other kids? I like it here. It's nice, and the activity has been good. And it's not that different. I have friends at church, and I have a lot of fun with them. And it's kind of not that different. It's just that like there I had more friends at church, and here like there's less kids at church. But if I take that part out, like it's kind of like the same thing. So I'm liking it here, and it's really nice. So how are you feeling to be part of the Mount Sinai Congregational Church? I feel good. It's really nice. Yeah, everybody's kind. Everybody's well behaved. We play a lot at church. Yeah, it's good. I like it. Do you think that God has been glorified by this congregation, by the Mount Sinai Congregational Church? Yes, he has. By doing what? By giving us glory and giving us all that we need here at this church, and that he has helped us a lot. Okay, thank you. Thank you. Bye. O diretor da Juventude do Pastorado de Monte Sinai garante que a juventude tem se ajustado nas dinâmicas da igreja e que está pronta para os próximos desafios do Pastorado de Monte Sinai. A nível da juventude, nós temos cingido principalmente naquilo que é o fomento da palavra a nível da nossa localidade, não é? Para que consigamos atrair muitos mais jovens para o nosso pastorado, porque sabemos que a igreja do futuro é feita pelos jovens. Então, nós temos olhado para aquilo que são os jovens da nossa circunscrição, fazê-los perceber que, de facto, estarmos em comunhão com os irmãos para agradecer o nosso Deus e louvar o nosso Deus pelos feitos nas nossas vidas é importante, e assim trabalharmos em prol do crescimento do reino de Deus. É isso. A comunidade ao redor aceitou o convite de Cristo e vieram em peso para participar do culto de adoração a Deus. A dona Severina Catumbo fala da necessidade urgente e anseio da população local em ter uma capela congregacional na missão evangélica de Monte Sinai. Ndata manda chikunyandi yebite ngono ndaka yo china so yo bamba na pareri opwe kupiko yela ari ndatunda mako ndibanja tenda baba papo yipira kombe pepo yandi afendela tamu yandi afendela ngonda ngosifendala afili yapo tomu chanena noke mbata chisamu chochili ofeli amedi chiongola mwemba palonda paka mwene mpele na ndi chiongola mwene mama na nepe yaka simuno ya chakuwa mwele masi ndoblo ke mwene nende tawle to mama ndichiti atonde mwana wange amunda ndatambule papa studio mona amunda tangela mwana obihandele ko yacho byo kungameke kongelo chapa ndango pa ngasi mocho yapo to kungama chapolo neke mocho bichetinena masi mwene tosi mwe hamono mwene ndango mtitunga la mwe mwa lange nokenda pat pe ya mwene bele me ndikasiwa mwe kolo yandifendela mwene mama yamuka mwe mwange já filho. E é privilégio eu ser membro deste pastorado. Já lá vão desde 1995 que a igreja começou num quintal, e ali nós desenvolvemos para uma igreja de chapas. Dali Deus nos concedeu pessoas para poder nos ajudar, para podermos prosseguir em frente. Depois construímos as primeiras paredes com muito sacrifício, e graças a Deus
Mais tarde conseguimos também erguer a igreja. Desde ali então, nós tornamos a um pastorado, graças a Deus, e agradecemos o pastor Chianeque, que apareceu no nosso seio. Foi difícil realmente, tivemos muitas falhas, mas Deus, pela fé, nós conseguimos chegar até hoje. Nós queremos agradecer em nome da igreja pelo carinho e esforço que as outras igrejas também têm estado conosco, assim como hoje, em que nós comemoramos 5 anos desde que a igreja foi como pastorado. A dona Esther Paco diz que o Monte Sinai está de parabéns e que os membros têm abraçado os desafios do seu pastor e que todos os sinais apontam para o crescimento. Eu digo que estes 5 anos são 5 anos de crescimento, 5 anos de desenvolvimento, porque afinal de contas, nós como pastorado tão pequeno e ter essa representatividade toda e alta, é significado que o nosso trabalho é reconhecido e é valorizado. E nós, membros, tivemos o privilégio de ter um líder que nos faz despertar, que para além de nos influenciar a nível espiritual, influencia-nos também nas outras dimensões da vida. E então é um crescimento total e nós agradecemos por isso. 3 dias foram vividos de intensa alegria. A comissão médica diz que não houve situações que viessem atrapalhar a alegria vivida pelos membros de Monte Sinai. Nada que nos tira do conforto normal do nosso trabalho. Em termos gerais, podemos dizer que o nosso acampamento, em termos de patologia, foi um sucesso. Não tivemos casos nenhum preocupante. Tivemos apenas um caso de hipertensão, que também é normal, porque a mesma pessoa já é hipertensa e já é uma hipertensão acompanhada. Então podemos assim dizer que o Monte Sinai está bem. Monte Sinai está bem. Um espaço de 24 hectares com uma vista única é a missão evangélica de Monte Sinai. O bolo foi cortado, as fatias foram divididas e entra para a história o 5º ano do pastorado de Monte Sinai. Encerrou hoje as comemorações do 5º aniversário do pastorado de Monte Sinai. Uma igreja começada em 1995 como ponto de pregação, depois ascendeu à categoria de congregação do pastorado de Bereia e em 2018 ascendeu à categoria de pastorado. E claramente teve como primeiro pastor o reverendo Luciano Tchanyelela Chianeque. E hoje comemorou-se o 5º ano do pastorado de Monte Sinai, num domingo que também comemorou-se a reforma cristã. Esta reforma que já se sente em todo lugar do mundo. Um culto que de resto contou com as mais altas representatividades da Igreja Congregacional. Sua Reverendíssima André Cangô Eurico, secretário-geral da IECA, fez-se presente neste culto de adoração, bem como o Reverendo Ovídio de Freitas, secretário provincial da Igreja em Luanda. A comunidade, ao nível local, mostra-se feliz por este ato, por este culto, ter se passado aqui, nesse espaço que é tido como a missão evangélica de Monte Sinai. As imagens são de Pedro Shindembe, Luciana Vissapa, Valentino Tombossi Mutenga, o projeto Expedição Panguila Bengo.